Hello students, teachers, welcome! Bem-vindos à nossa aula de língua inglesa. Eu sou o professor Ademir Ribeiro e eu vou ficar com vocês ao longo dessa aula. Vamos dar uma olhadinha no nosso objeto de conhecimento? Nosso objeto de conhecimento, então, quantificadores, nosso detalhamento, substantivos contáveis, substantivos incontáveis, preços, ofertas, would you like some coffee, por exemplo, compostos de some e any. Vamos iniciar a nossa aula de hoje? O tema da nossa aula vai tratar, então, de uma classe gramatical chamada substantivo. Claro, que língua inglesa. Primeiramente, o que é um substantivo? Substantivo, então, é aquela classe gramatical que dá nome a todos os seres, a tudo que existe. Tudo que existe, se ele tem um nome, ele é, então, um substantivo. Na língua inglesa, não é diferente. Então, partindo desse ponto do que é um substantivo, a gente vai ver quais são os substantivos contáveis e quais são os substantivos incontáveis, ou seja, aqueles que a gente não pode contar em unidades. Calma que a gente vai explicar em que situações nós utilizamos, aí a gente pode utilizar algumas palavrinhas juntas, né, desses substantivos, aí a depender se eles são contáveis ou incontáveis. Primeira coisa, substantivo, então, em inglês é noun, tá? Substantivo, então, tudo que dá nome a coisas, a seres. Tudo que possui um nome, ele é um substantivo, tá certo? Vamos ver o que é um substantivo, então. Noun, substantivo, o que que é? Vamos ver, nós utilizamos para quê, então? Olha só, pessoas, gente. Se nós olhar o nome de cada pessoa, né, aquele indivíduo tem um nome, ele é um substantivo próprio. Obviamente, nós estamos falando de substantivo. Quando eu me refiro a coisas gerais, por exemplo, como homem, mulher, né, são termos gerais, mas também são substantivos, tá certo? Porque ele tem um nome, né? Tudo que tem um nome é um substantivo, tá certo? Exemplo aqui, ó, de pessoas, ED, né, que é uma abreviação aí também que substitui example, né? Ele também significa exemplo. Teacher, Maria. Esses dois exemplos aqui, ó, teacher, gente, ele é um substantivo mais comum, mais geral, tá certo? Como é que é o nome daquele indivíduo, daquela pessoa que ensina? Ele tem um nome, certo? Professor. Se tem um nome, obviamente ele é um substantivo. Então, parte desse pressuposto. Tudo que tem um nome é um substantivo. E claro, se nós nos referirmos a um nome próprio de uma pessoa, é um substantivo, como é o caso de Maria, como é o nome da cidade de vocês, de um estado. Tudo isso são substantivos. Em língua inglesa não é diferente. Outro exemplo que nós encontramos também substantivos, os animais, né? Animals em língua inglesa. Exemplos, dog também, né? Então, cachorro, ele é um substantivo. Como é que é o nome daquele animalzinho que normalmente a gente tem de estimação, que serve para inúmeras atividades, para caça, ou então simplesmente para tê-lo, né, dentro de casa como animal de estimação? Repare, ele tem um nome, cão, em inglês, dog, logo ele é um substantivo. Daí nós temos elephant, também nessa mesma situação. Como é que é o nome daquele animal grande e tal, que vive na África? Ele é, então, ele tem um nome e, portanto, ele é um substantivo. Agora vou ver objetos também, né? Objetos também possuem nomes. Logo, é um substantivo. Exemplo, book. Como é que é o nome daquele material que nós utilizamos para... Normalmente a gente ganha, né? Para estudar. A gente pode estar falando de notebook, que é caderno. Então, nesse caso aqui, book, que é livro. Aí nós temos computer, computador, né? Como é que é o nome daquele aparelho que nós utilizamos para acessar a internet? Ele tem um nome, computador, portanto, esse é um substantivo. Outro exemplo, lugares. Lugares também são substantivos, olha só. Paris, né? O nome próprio, inclusive, né, de uma cidade. E também nós temos school, um nome aí mais geral, mas também é um substantivo. Como é que é o nome daquele local onde nós vamos para estudar? Escola, em inglês, school, portanto, substantivo. Outro exemplo, sentimentos. Sentimentos também são substantivos, olha só. Alguns tipos de sentimentos, né? Tudo aquilo que a gente sente, ele tem um nome, logo, ele é um substantivo. Ideias também, ideias abstratas aqui, né? Eu me referi a ideias abstratas. Por exemplo, love and freedom. Love, então, é um sentimento, né? Como é que é o nome daquele sentimento de quando eu estou gostando de alguém, quando eu gosto de alguém? Amor, em inglês, love, portanto, é um substantivo. E freedom é uma ideia abstrata, liberdade, mas ele tem um nome, né? Como é que é o nome daquela ideia, né?
de que você não é refém de um outro país, né, de uma outra pessoa. Você é livre, é liberdade, portanto, substantivo, nesse caso aqui, freedom, ok? Então repare que substantivo dá nome a tudo, tá? Tudo que tem um nome é um substantivo. Outros exemplos nós temos ali, ó, substâncias e matérias, também são substantivos. Exemplo, ed, né? Exemplo, water and gold. Water, água, né? É também um substantivo. Gold também é um substantivo, tá certo? Então, em resumo, substantivo ali é tudo o que possui um nome. Se possui um nome, é possível dar um nome para isso, é um substantivo, tá? Uma informação que vocês viram se repetir aqui ao longo desses exemplos, né? A abreviação id é uma abreviação de uma palavra latina, né? Exempli gratia, que significa em outras de uma outra forma para falar exemplo, tá? Ou em inglês example, tá certo? Então, id exempli gratia é a abreviação dessa expressão aqui, tá certo? Que nós importamos aqui do latim e significa também exemplo, tá certo? id é essa abreviação, ok? Feito essa ressalva, nós vamos agora adentrar sobre os substantivos contáveis e incontáveis. E o que que isso implica? Implica muita coisa, mas calma que a gente vai ver todos eles aqui. Olha só, substantivos contáveis e incontáveis. Countable, anote aí a palavrinha countable, contável. Então, things you can count, things you can count, coisas que você pode contar em unidades, tá? Então, countable significa contáveis. Things, coisas. You can count, que você pode contar. Gente, uma dica. O final, o sufixo able, na língua inglesa, ele vai ter uma tradução na língua portuguesa com vel. Por exemplo, countable, eu vou ter a tradução contável, tá? Ou contáveis, então aí depende muito desse contexto, tá certo? Então esse finalzinho aqui vai ter o mesmo final na mais das vezes do sufixo vel em língua portuguesa. Contável, countable, ok? E esse aqui é um prefixo, ó, un, é de negação, uncountable, que não é contável, quer dizer, é uma negação aqui, tá? Esse prefixo, né, ele é um prefixo de negação, uncountable, aquilo que não é contável, ou seja, coisas que você cannot, que você não pode, tá? Então, cannot, não pode. Cannot count. Então, coisas que você não pode contar, tá certo? Então, countable são substantivos contáveis, tá? E uncountable são substantivos incontáveis. Mas o que que isso implica na prática? É o que nós vamos ver. Então, nós sabemos já que substantivo é tudo que tem um nome. Substantivos podem ser contáveis, ou seja, aquilo que eu posso dividir em unidades, e os incontáveis que eu não consigo dividir. A água, por exemplo, eu não consigo dividir, porque eu vou precisar de um outro elemento, de uma outra ferramenta para fazer essa divisão. Ele é uma porção pronta. Aí, para medir, para tirar a quantidade, eu vou precisar de um outro elemento, de uma outra ferramenta para medir. Por exemplo, a água. Quando eu me refiro à água, ele é incontável. Agora, eu vou precisar de um copo para medir essa água. Aí eu posso. Aí o copo já é contável. Quantos copos? Dá para contar. Mas a água em si, ela é incontável. A gente vai ver tudo isso agora. Olha só. Iniciamos falando, então, countable nouns. Substantivos contáveis. Lembrando, né, do final able, que é a tradução, na mais das vezes. Deixa eu só apagar aqui que não ficou legal. Tá? Olha só. Essa tradução aqui desse sufixo é o mesmo sufixo vel em língua portuguesa, tá? Able, vel. Countable, contável, tá certo? Definition. Repare que muitas palavras na língua inglesa são parecidas com palavras da língua portuguesa. Definition, definição. Things, nós já vimos, né? Coisas that can be counted as separate items. Então, definição, né? Do que é substantivos contáveis. Coisas que podem ser contadas como itens separados, tá? Exemplos, people, pessoas, tá? A palavrinha people, gente, em uma situação específica, ele pode ser utilizado com povos, tá? Então, a palavrinha people, tá? Ó, people significa pessoas, tá? Ele não tem S. Quando eu colocar um S aqui, eu estou me referindo a povos, tá?
Então, via de regra, people não tem S, ao menos que eu esteja me referindo a povos. Então, people, a teacher, 3 students. Olha só, dá para contar. Um professor, certo? A palavrinha a significa um, é um artigo, tá? É um artigo indefinido. Um professor, 3 students, 3 estudantes. Repare que dá para contar. E se dá para contar, é um substantivo contável. Objetos, alguns objetos dá para contar, certo? Olha só, a book também, um livro. 2 chairs, 2 cadeiras. A palavrinha chair significa cadeiras. Repare que na língua inglesa o S também forma plural, tá? Assim como na língua portuguesa. Animals, animais, olha só um plural aqui. A cat significa um gato. 5 dogs, 5 cachorros. E aqui o S também sendo utilizado para indicar plural. Na língua inglesa nós utilizamos o S para indicar plural. Ideas, ideias também, né? Contáveis, as ideias são contáveis. Olha só, an idea, uma ideia. Several problems, muitos problemas também são coisas que nós podemos contar, tá certo? Ah, eu tive uma ideia. Olha só essas 2 ideias que eu estou dando. Repare que dá para contar, portanto, é substantivo contável, tá? Several problems, muitos problemas. Problemas também dá para contar, certo? Ah, eu tô com um problema aqui. Eu tive 2 problemas hoje. Também dá para contar. Logo, são substantivos contáveis, tá certo? Agora eu vou mostrar para vocês algumas regras, então, relacionadas aí aos substantivos. O que nós vimos até agora? Que substantivo, em inglês nouns, eles são palavras, né, uma classe gramatical que nomeia tudo que existe, certo? Tudo que existe. Se possui um nome, logo é um substantivo, tá certo? Aí nós vimos um pouco sobre substantivos contáveis, que são aqueles que eu consigo contar em unidades, em itens, tá? Para que a gente está vendo isso? Porque há regras onde nós podemos utilizar somente algumas palavras, né, antes desse tipo de substantivo, tá certo? Como much e many, por exemplo, né? Ambos significam muito, só que eu vou utilizar o much para substantivos incontáveis, enquanto many para substantivos contáveis. Então, há essa diferenciação. Por isso que a gente tem que lembrar o que é um substantivo contável, o que é incontável. Em resumo, substantivo contável é aquele que dá para contar em unidades. Algumas regras gramaticais, olha só. Grammar rules. A palavrinha rules significa regra. Com S, regras. Então, regras gramaticais. Can be singular. Isso aqui eu estou falando de substantivo, tá? Noun. Can be singular. Por exemplo, a cat, um gato. Or plural, cats, gatos, tá? Dá para contar. Logo, ele é um substantivo contável. Repare que ele muda, tá? Cat, um gato, plural, cats, com a presença do S, ok? Use an with singular countable nouns. Usa-se a or an com substantivos aqui contáveis no singular. Por exemplo, a car, um carro, tá certo? Aqui, gente, vou mostrar para vocês, olha só. A palavrinha, os artigos indefinidos an, significam, os dois significam uma, tá? Quando eu utilizo um, quando eu utilizo o outro. O a, por exemplo, eu vou utilizar com palavras cuja o final ali, né, a conexão entre as duas, como é o caso de a car, eu vou utilizar sempre com consoante. Então, eu vou utilizar o a quando a palavra na sequência iniciar com consoante, tá? Com som de consoante, como é o, por exemplo, de car. Por isso que eu coloco a car, um carro, tá certo? Porque aqui, ó, eu tenho uma consoante, ok? Já o an eu vou utilizar com plural. Aliás, com palavra também única, tá? Só que com a inicial ali de vogal, tá certo? Olha só, an. Uma palavra, então, que tem... inicia aí com som de vogal. Por exemplo, apple, que nós já temos aqui nos exemplos.
Olha só, aqui ó, eu tenho uma vogal, certo? Por isso eu utilizo a expressão, né? Ou então o artigo indefinido an apple, ok? Então, a e an, essas duas palavrinhas aqui, ó, significam a mesma coisa, uma. A diferença é que eu vou utilizar o a ou a para palavras que a inicial sejam com consoante e an eu vou utilizar então com palavras cuja inicial seja som de vogal, ok? Próximo tópico aqui, use numbers to, número 2 aqui, né? Apples, mais uma vez o S sendo utilizado para indicar plural, or quantifiers like many, few, several, ou quantificadores como muitos, poucos, demais, demasiado, several and many, são palavras ali sinônimas, tá? Então, só para ficar claro, para restar claro isso aqui, né? Eu vou utilizar, então, com os substantivos contáveis. O seguinte, substantivos contáveis, eu posso utilizar, então, para falar de singular, a or an, né? Que significa uma. As duas palavrinhas significam uma. A diferença é que eu vou utilizar o a ou a, né? Para se referir a substantivo cuja a inicial seja consoante. E an, quando o substantivo começar, então, com som de vogal, ok? Então, só para relembrar mesmo, né, para enfatizar, as palavrinhas a e an, né, significam uma, eles são artigos indefinidos, tá? E eu vou utilizar sempre com substantivos no singular, ou seja, de ok? Se esse substantivo que está no singular tiver inicial de consoante, eu vou utilizar o a, que é em inglês a. Ou se o meu substantivo contável iniciar, ele está no singular, lembrando sempre, iniciar com som de vogal, eu vou utilizar an, tá certo? A e an, a e an significam uma, tá certo? A diferença, então, é se a palavra na sequência começa com consoante ou com vogal. Para que tem isso, teacher? Basicamente, né, a língua ela vai se modificando ali para torná-la mais fácil, né, mais rápida a comunicação, tá certo? Então, tudo uma questão ali de conexão, de fala, né, facilitar aí a pronúncia, tá? Então, o a, que é um artigo indefinido, eu utilizo antes de palavras com inicial de consoante. E o an, que significa uma, eu vou utilizar com substantivo cujo a inicial seja vogal, tá certo? Vou mostrar para vocês agora, falar um pouquinho mais sobre substantivos contáveis. Olha só. Nós temos aqui, ó, I have a dog. I have a dog. Eu tenho um cachorro, certo? Por que eu tenho o a ali antes de dog? Porque dog é um substantivo e está no singular, tá certo? E ele tem inicial de consoante, com som de consoante. Logo, eu vou utilizar o a. I have a dog. Eu tenho um cachorro, tá certo? Continuando, então. Ele está no singular, claro, porque teria que ter um S para estar no plural. She bought 3 books. Ela comprou 3 livros. Olha só, 3 books, 3 livros. Reiterando, tá? Quando eu utilizo número, né, mais de um, estou falando de plural. E o plural em língua inglesa, ele é formado também pela presença do S, tá? Então, a palavra que tiver terminação em S, provavelmente seja um plural. Não se esgotam aqui, né? Nessa regra aqui não esgota todas as possibilidades, tá? Há formações de plural em língua inglesa, especialmente as formas irregulares, em que não segue o S, tá? Mas na mais das vezes, o plural é formado pela presença do S logo após o substantivo, tá certo? Então, nós vimos aí esses exemplos. Vamos lá, então? Continuando falando desses exemplos, né? Nós temos o seguinte. There are many cars on the street. A expressão there are significa há, tá? Há muitos, ó, many, muitos. É contável. Se a gente for contar os carros, dá para contar. Mas quando eu quero me referir de modo geral, utilizo many. Há muitos carros, e aqui eu chamo a atenção por cars, que ele já tem a terminação em S, porque está no plural, né? Então, there are many cars on the street. Há muitos carros na rua, ok? Continuando. Falando agora sobre o many que nós acabamos de ver, certo?
O many, então, é uma expressão que eu utilizo para falar de plural, né, com substantivos contáveis, quando eu quero me referir de forma mais geral, assim, sem me deter nas unidades, né? Por exemplo, tem muitas maçãs na mesa. Dá para contar, maçã dá para contar, certo? Porque, né, se eu tiver tempo, eu posso contar de uma por uma. Mas quando eu quero me referir de modo geral, sem precisar contar, eu vou usar a palavrinha many, que vai resolver o problema, ok? Olha só, nós temos use only with countable nouns. Usado somente, a palavrinha only, somente com substantivos contáveis. She has many friends. Ela tem muitos amigos. Repare que eu poderia contar, ela tem 10 amigos. Ou não. Eu posso me referir de forma geral utilizando o many, que significa muitos, tá? Muitos ou muitas, tá? Aí depende do contexto, tá? Nesse caso aqui, ó, muitos amigos. She has many friends. Ela tem muitos amigos. There are many books on the shelf. Há muitos livros onde ficam os livros, né? Nas prateleiras, ali naquele local onde se armazena os livros, tá? Então, há muitos livros, olha só. Também não quero contar a quantidade de livros. Eu tenho 15 livros, tenho 100 livros. Então, eu utilizo many, que é sempre utilizado com substantivos contáveis, mas eu vou estar falando de uma forma mais genérica. Eu poderia, por exemplo, se eu sei que tem 50 livros, eu poderia substituir many por 50, tá certo? There are 50 books on a shelf, tá certo? Agora, he doesn't have many toys. Ele não tem, ele não tem. Isso aqui quer dizer não tem, tá? É uma forma negativa. Doesn't é não, tá? Não, he doesn't, ele não tem muitos brinquedos. Ele não tem muitos brinquedos. He doesn't have many, então, muitos brinquedos, tá certo? Então, também é contável. Eu poderia contar a quantidade de livros, mas eu quero dizer que ele não tem muitos. E não quero me referir à quantidade que ele tem, eu vou utilizar o many. Uma dica importante, tá, gente? As palavras em língua inglesa com inicial em H vai ter o som de R, muito provavelmente, tá? Então, portanto, eu vou falar have e não have, ou have. Por que que eu falo isso? Porque na língua portuguesa o H não tem som. Na língua inglesa ele tem som de R. Por exemplo, aqui, ó, he, tá certo? É he, som de R, certo? É diferente da língua portuguesa, que o H não tem som, ok? Então, se vocês se depararem com a palavra em língua inglesa com o som de H, vocês, inicial, né? Ali tiver um H logo no início da palavra, vai ser um som muito provável, muito próximo de R, tá certo? Essa é uma dica importante, ok? O H na língua inglesa tem som sim e diverge do H, né, do H da língua portuguesa que não tem som, ok? Continuando. Então, né, nós já vimos aí que nós utilizamos o many, que significa muitos, mas eu só utilizo ele com substantivos contáveis, especialmente naquela situação onde eu tenho uma quantidade de objetos, mas eu não quero me referir ou colocar a quantidade. Aí eu coloco many, muitos, pronto, resolveu. Reiterando, ele só é utilizado com substantivos contáveis, tá? A outra informação que nós abordamos isso aqui é uma dica, na verdade, palavras em língua inglesa com inicial em H, a maioria delas, não são todas, tá? Mas a maioria delas vai ter som de have, de H, é o caso de have, ok? Palavrinha que tem inicial em H tem som de R, tá certo? Have, por exemplo, he e assim por diante, tá bom? Então, uma dica importante para vocês aprenderem um pouquinho mais sobre a pronúncia das palavras, tá? Inicial com H, provavelmente vai ter som de R, tá? Have, he e assim por diante, ok? Então, many eu utilizo com substantivos contáveis, certo? Nós já sabemos disso, então, agora a gente vai ver alguns exemplos. Olha só, many books, muitos livros. Eu estou me generalizando, certo? Mas eu poderia contar esses livros. Eu tenho 50 livros, eu substituiria o many pela quantidade de livros. Mas eu quero me referir de modo geral, utilizo many. Aí, many ideas, também, eu tenho muitas ideias, many ideas, muitas ideias. Mas eu posso contar, eu tenho 3 ideias, 5 ideias, mas eu não quero me referir de uma forma mais geral. Mas elas são contáveis se eu quiser, portanto eu vou utilizar o many. Many options, eu tenho muitas opções, mesma situação, tá? Eu posso contar quantas opções eu tenho, mas eu quero me referir de um modo geral, vou utilizar o many, muitas opções. Lembrando que many pode ser muitos ou muitas, aí é o contexto que vai determinar, ok?
Vamos para os substantivos incontáveis. Uncountable nouns. O que é a definição dos substantivos incontáveis? Definição. Things that cannot be counted. Coisas que não podem ser contadas. As separate units. Como unidades separadas. Frequentemente, palavrinha often, frequentemente. Liquids, líquidos. Abstract, concepts, conceitos abstratos. Or mass nouns, ou substantivos relacionados à massa. Exemplos. Olha só os exemplos que eu vou mostrar. Nós temos, então, liquids and substance. Olha só, water. Water não dá para contar, tá, gente? Ele é uma massa, ele é um todo. Eu não posso contar ele em unidades. Repare que eu não digo, eu tenho 2 águas. Até posso contar se eu estiver me referindo a uma garrafa de água, mas eu estou precisando de um outro mecanismo para medir essa água, tá certo? Milk, rice, sugar. Não dá para contar. Você não consegue contar o arroz em grãos, certo? Water, milk, rice and sugar. Então, tenho aqui água, leite, arroz e açúcar. Nada disso dá para contar. São incontáveis, tá certo? Eu vou precisar de um outro equipamento para medir essa quantidade. Ideias abstratas. Happiness, felicidade, informação e advice. Eles são incontáveis, tá? Então, a minha felicidade, eu não digo eu tenho uma felicidade. Eu tenho felicidade, não dá para contar. Information. Aqui pode parecer que é contável, mas não é. Information é uma situação onde eu não conto, tá? Ele não é considerado um substantivo contável. Advice, conselho, também é um substantivo não contável. Materials, materiais. Por exemplo, madeira, também não dá para contar. Eu posso contar, sei lá, a quantidade de tábuas ou qualquer outro elemento, mas eu não posso contar de modo geral, tá? Wood é madeira de modo geral, tá? Madeira. Glass, vidro, copo, né? Pode ser ter outras traduções, mas é vidro de modo geral, também não vou contar. E metal, né? Metais também não dá para contar. Ele é sempre um substantivo incontável. Aqui nós temos como exemplo final aqui general categories. Categorias gerais, por exemplo, furniture. Furniture é mobília. Luggage. Nós temos então malas, né, de modo geral. E money, dinheiro também ele é incontável, tá? Então, categorias gerais como mobília, malas, né? E dinheiro são incontáveis. Lembre-se que dinheiro é incontável como peça total. Aí se eu pegar o dinheiro e contar em reais, por exemplo, aí eu consigo. Em moedas, aí eu consigo. Mas eu preciso de um outro elemento para que isso se torne contável, tá? Portanto, ele é incontável. Eu não digo assim, eu tenho 3 dinheiro, né? I have 3 monies. Não, eu não digo isso. Eu vou dizer, I have $3. Aí eu preciso de uma outra medida para saber essa quantidade de dinheiro, tá bom? Para transformá-lo ele em contável. É o caso de água, por exemplo. Eu não posso contar a água como um todo. Eu preciso de um copo, pelo menos de um copo, para medir a quantidade dessa água. Aí eu estou precisando de um outro elemento para fazer essa contagem e transformar ele em algo contável, ok? Continuando, então, often need a measuring word, a piece of a device, a cup of coffee. É exatamente aquilo que eu estava falando. Para substantivos incontáveis, eu sempre vou precisar de algo para fazer essa contagem. Olha só, como eu estou mostrando para vocês, desde que eu estou dando esses exemplos, olha só, a piece of advice, um pedaço de conselho, né? Dá um conselho, tá? Ou então, a cup of coffee, repare que café é líquido, ele também é incontável. Eu vou precisar de uma xícara, por exemplo, ou um copo para fazer essa medição. Então, eu estou recorrendo a um outro recurso para transformar isso em contável. Mas, de modo geral, ele é incontável, tá certo? É o caso de dinheiro, por exemplo. Mais exemplos aqui, olha só. We don't have much money. Nós não temos muito dinheiro. Dinheiro ele é incontável. Portanto, eu vou utilizar o much, tá? Significa muito ou muita. E eu vou utilizar sempre para substantivos incontáveis. He drank a lot of water. Ele bebeu muita água. A lot of water, muita água. Também não dá para contar,
Eu vou precisar contar a quantidade de copos ou de garrafas para saber a quantidade de água. Ou seja, estou recorrendo a um outro elemento para saber a quantidade desse líquido, tá bom? Mais exemplos aqui, olha só. Much water, muita água. Much time, muito tempo. Tempo também é incontável, tá? Eu vou precisar de horas, de minutos, de segundos para contar esse tempo. Mas tempo, né, como ideia geral, ele é incontável. É o caso também de água. Líquidos, de modo geral, são incontáveis, ok? Vou mostrar para vocês agora um certo ou errado sobre substantivos contáveis e incontáveis. Olha só, right or wrong, certo ou errado? I need an information, está errado. Eu vou precisar dizer assim, I need some information, porque ele é incontável, tá? Eu preciso de alguma informação, de algum tipo de informação. Na 2, she has many luggage. Ele tem muitas malas, né? Nesse caso aqui, né? Bagagem também, luggage pode ser bagagem. She has a lot of luggage. Ele tem muita bagagem, ok? Malas e bagagens, nesse caso aqui, bagagem de modo geral, né? Luggage, nesse sentido de bagagem, ele é incontável, tá certo? Não dá para contar. Eu vou precisar contar a quantidade de malas para dizer quanta bagagem esse indivíduo está carregando, ok? Então, substantivos contáveis, aqueles que é possível contar, e os substantivos incontáveis, aquilo que eu não posso contar em unidades, tá certo? Espero que tenha ficado bastante claro aí para vocês e a gente se vê na próxima aula.